Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um caso que alguns dos inscritos aqui pediram, porque eu já trouxe alguns casos parecidos com essa temática, que envolve fãs, digamos assim, e tal. Então alguns de vocês pediram para eu comentar. Esse caso marcou muito, é claro, todas as bandas de heavy metal, todos os fãs também ficaram muito chocados quando isso aconteceu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, casos de mistério, um caso de desaparecimento, algo desse estilo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like logo no início do vídeo se você gostar do vídeo, ativa o sininho de notificações para receber as notificações e também aproveita e passa lá no Instagram do Horror em Dobro pra gente conversar. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Dimebag Darrell. Darrell Lance Abbott nasceu em Innis, no Texas, em 20 de agosto de 1966, o segundo filho de Carolyn e Jerry. Seu irmão mais velho, chamado Vincent Paul, nasceu no dia 11 de março de 1964. Seus pais se divorciaram em 1979, mas a família permaneceu bem, superando a separação, e os dois moravam com a mãe em uma casa estilo fazenda em Monterey Street, na cidade de Arlington, também no Texas. Os dois se interessavam muito pela música e mostravam habilidade para tocar instrumentos. Vincent gostava de tocar a bateria e o Darrell de tocar guitarra. No ano de 1981, Vinnie foi convidado para se juntar a uma banda ao lado de seus colegas de colégio Terry Grace, que tocava guitarra, Tommy Bedford, que tocava baixo, e Donnie Hort, o vocalista. Vinnie aceitou o convite, mas com a condição de que o seu irmão Darrell também ingressasse na banda. De início, Terry não gostou muito da ideia, porque ele disse que o Darrell não era bom na guitarra e ele era mais novo que os demais, mas depois, por fim, eles se acertaram e criaram a banda Pantera. A partir desse momento, Darrell passou a utilizar o nome artístico como Dimebag Darrell e seu irmão Vinnie Paul. Em 1982, Donnie Hort deixou a banda e foi substituído por Terry Glaze nos vocais, enquanto o novo integrante Rex Brown assumiu como baixista. De início, a banda se inspirava muito em outras bandas já famosas na época, como Kiss, e usavam maquiagem pesada e spray de cabelo quando estavam no palco. Os irmãos tinham a intenção de deixar suas músicas mais pesadas, mas o Terry não gostou muito dessa nova proposta e foi substituído por Phil Anselmo, em 1986. Com a entrada do Phil, a banda teve um crescimento muito significativo, as pessoas começaram a ouvir mais a banda Pantera e tal, mas a partir daí começou alguns problemas entre os membros. O Phil, ele tinha uma dor crônica nas costas, então ele bebia muito álcool, ele fazia a utilização de analgésicos e ele começou a utilizar drogas como a heroína, e isso não foi bem visto pelos participantes do grupo e eles meio que se dividiram. Os três ficavam de um lado enquanto o Phil ficava do outro. Ele até tinha o próprio ônibus quando saía em turnê, ele não ficava com os outros e isso, é claro, não pegou nada bem para eles, porque o Phil aparecia para se apresentar apenas 30 ou 40 minutos antes do show. Devido às tensões dentro da banda, as gravações para o próximo álbum do Pantera foram realizadas separadamente. Darrell, Vinnie e Brown gravaram em um estúdio, enquanto o Phil gravou os vocais em outro. Em 7 de maio de 1996, o novo álbum do Pantera foi lançado, assumindo a 4ª posição na Billboard, permanecendo nas paradas por 13 semanas. É considerado o trabalho mais extremo da banda. Em 13 de julho, Phil teve uma overdose de heroína após uma apresentação e ficou clinicamente morto de 4 a 5 minutos. Ele se recuperou muito rápido e se apresentou no próximo show da banda
banda 2 dias depois, mas o incidente criou uma rixa duradoura dentro da banda. A próxima turnê e gravação do novo álbum foram bem problemáticas. Vinnie disse em uma entrevista mais tarde que praticamente obrigaram o Phil a comparecer nas gravações. No meio de toda essa rixa, de todos esses problemas, a mãe de Vinnie e Darryl morreu de câncer de pulmão em 12 de setembro de 1999. Isso deixou os irmãos muito perturbados, principalmente o Darryl. Pantera estava na Irlanda para começar uma turnê europeia em 11 de setembro de 2001. Devido aos ataques de 11 de setembro, a turnê foi cancelada e os membros voltaram para o Texas, onde concordaram em fazer um breve hiato e alguns membros focaram em seus projetos pessoais. Os irmãos acreditaram que o Pantera voltaria em 2003, mas não foi bem isso que aconteceu. Phil gravou outro álbum e Brown avisou que não fazia mais parte da banda. A separação do Pantera foi marcada pelo lançamento de um álbum de grande sucesso em 23 de setembro de 2003. Darryl ficou muito chateado com a separação do Pantera. Ele viu que todo aquele trabalho que os dois tiveram, principalmente junto com seu irmão, foi em vão. Então eles decidiram que era o momento de criar uma banda nova e deixar o Pantera de lado, até porque os fãs, eles gostavam dos 4 juntos e continuar sem o Phil e sem o Brown seria muito difícil, não teria como substituir, então eles decidiram criar uma banda nova. O nome da banda originalmente era New Found Power, mas eles decidiram mais tarde como Damage Plan. A banda passou a maior parte do tempo de 2004 em sua turnê para reconstruir uma base de fãs e a banda percorreu casas noturnas por todo o país e eles tinham a intenção de gravar um novo álbum, mas infelizmente algo deu errado. Em 8 de dezembro de 2004, a Damage Plan foi a atração principal em um show na boate Aurora Villa em Columbus, em Ohio. A casa de show tinha um espaço para mais ou menos 600 pessoas naquela noite e a maioria estava por lá para ver os ex-membros do Pantera tocar. Tinha algumas outras bandas tocando, mas o pessoal não estava muito interessado naquilo e estavam muito ansiosos pela chegada da nova banda, né, dos ex-integrantes do Pantera, que agora eram o Damage Plan. Às 10h15, a banda tão esperada entrou no palco e tudo parecia perfeito para mais um grande show. Às 10h20, um fã vestindo uma camiseta de hóquei e um moletom com capuz saltou para o palco e sacou sua pistola semi-automática. Ele foi na direção de Darryl e atirou nele 4 vezes a queima-roupa. Durante a confusão, algumas testemunhas disseram que o homem gritou para Darryl: "Você separou o Pantera". Alguns participantes não perceberam que o tiroteio havia ocorrido, eles gritavam e comemoravam, achando que fazia parte do show. Depois de atirar em Darryl, ele atirou em outras pessoas, inclusive em um fã da banda que subiu no palco para ajudar o guitarrista e foi atingido fatalmente. O atirador fez várias vítimas naquela noite, como o tour manager Chris Palaska, que foi atingido no peito. O chefe de segurança da banda também morreu quando partiu para cima do atirador. A polícia chegou no local rapidamente e um policial entrou no clube pela porta dos bastidores e atirou fatalmente no atirador. No momento de sua morte, o atirador tinha um pente pela metade e mais 30 cartuchos de munição consigo. Os fãs até tentaram fazer uma ressuscitação no Darryl, mas infelizmente não foi suficiente. O socorro chegou, os paramédicos, eles fizeram tudo possível, mas infelizmente não foi suficiente e os tiros que o atirador deu no Darryl foram fatais e ele morreu ali mesmo aos 38 anos. Ao todo, 5 pessoas morreram, incluindo o atirador, e 3 ficaram feridas. O atirador foi identificado como Nathan Gale, de 25 anos. Antes de cometer o tiroteio, ele foi visto pelo gerente da casa de show andando pelo estacionamento e ele foi perguntado do porquê ele estava por lá e ele simplesmente disse que estava esperando pela banda Damage Plan. O motivo para esse tiroteio foi que ele não aceitava o fim da banda e isso foi explicado devido que algumas pessoas escutaram ele falando que tiraria a vida do Darryl porque ele separou a banda Pantera. Mas talvez esse não seja o único motivo do Nathan naquela noite. Algum tempo anterior foi ao ar uma entrevista do Phil Anselmo, o ex-vocalista do Pantera, dizendo que o Darryl precisava ser agredido severamente, então algumas pessoas acreditaram que isso serviu de gatilho para o Nathan fazer o que ele fez naquela noite.
Os investigadores não encontraram nenhuma evidência de que Nathan Gale foi motivado pela divisão do Pantera ou pela briga entre Daryl e Phil, e foram incapazes de encontrar evidências de que ele tinha assistido à entrevista. O fato de o tiroteio ter ocorrido exatamente 24 anos após o assassinato de John Lennon também foi considerado apenas uma coincidência, mas algumas pessoas acreditam que isso não foi uma coincidência e que ele fez disso de propósito para tirar a vida do Daryl exatamente 24 anos depois do terrível assassinato de John Lennon. Depois de ouvir a entrevista, Vinnie Paul concluiu que Phil não estava brincando sobre que o seu irmão tinha que ser espancado. O Phil até tentou mais tarde dizer que era apenas uma brincadeira, mas o Vinnie não aceitou isso e a partir desse momento ele se recusou a falar com o Phil ou com o baixista Rex Brown. O policial que matou Nathan, chamado James Niggemeyer, foi levado perante um grande júri como um procedimento padrão para determinar se havia algum delito, mas ele foi inocentado. Ele recebeu vários prêmios e foi considerado o herói daquela trágica noite. Depois desse tiroteio, vários artistas ficaram preocupados com a própria segurança em cima do palco e não queriam mais que os fãs subissem no palco, o que era algo muito comum nos shows de heavy metal, e também pediram que as casas de shows eles verificassem mais, tivessem uma segurança mais forte com as pessoas do show, como revisar as bolsas e tal, e é claro, não permitir a entrada de alguém que tivesse algo que pudesse machucar os artistas. Depois do tiroteio, as casas de shows, elas melhoraram a segurança, contrataram mais seguranças e tal, para que isso não acontecesse novamente, mas infelizmente o Daryl e aquelas outras pessoas precisaram morrer naquela noite para que as leis mudassem por lá. Conhecendo mais sobre o atirador, Nathan nasceu em 11 de setembro de 1979 em Marysville, em Ohio. Em sua adolescência, ele foi lutador na escola em que estudava e matriculou-se em um programa vocacional onde estudou construção e eletricidade. Ele se formou em 1998. Ele morou com a sua mãe após a formatura, trabalhou em uma variedade de empregos com um salário mínimo e começou a utilizar drogas. O Nathan sempre dizia que estava sendo observado, perseguido, mas a sua mãe, chamada Mary Clark, ela não se importava com aquilo, dizia que o filho só falava isso porque ele era um usuário de drogas, e até que os dois tiveram uma discussão muito forte num dia, a polícia foi chamada e ela expulsou o filho de casa e depois ele foi levado até uma clínica para receber um tratamento necessário. Em fevereiro de 2002, inspirado pelos ataques de 11 de setembro, Nathan se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais nos Estados Unidos. Orgulhosa da nova carreira de seu filho, Mary comprou uma pistola como presente de Natal para Nathan naquele ano, depois que ele concluiu o treinamento básico. Nathan utilizou essa mesma pistola para tirar a vida de 5 pessoas naquela noite de 8 de dezembro. Mais tarde, ele foi dispensado dos fuzileiros navais sem mais informações. Com 1,91 m de altura e pesando 121 quilos, Nathan decidiu começar o boxe e o futebol americano após a sua dispensa militar. Ele era fã de heavy metal e tornou-se obcecado pelo Pantera enquanto estava no colégio ainda. Ele permaneceu obcecado pela banda mesmo depois de sua separação. Um ex-amigo de Nathan contou aos repórteres que ele tinha aparecido na casa de um outro amigo em comum com letras do Pantera que ele alegou serem suas e que afirmava que o Pantera tinha roubado as suas letras e estava tentando roubar a sua identidade. Muitos dos amigos de Nathan começaram a se distanciar dele conforme o seu comportamento ficava cada vez mais perturbador, e uma vez ele disse a um amigo que Deus estava pedindo a ele para matar Marilyn Manson. Outros notaram que ele falava e ria sozinho, fingia segurar um cachorro imaginário e que incomodava os clientes do estúdio de tatuagem que ficava do outro lado da rua do seu apartamento. No momento do tiroteio, Nathan morava sozinho em um apartamento acima de uma loja abandonada. Após o tiroteio, os policiais encontraram 2 notas manuscritas dentro do seu apartamento que diziam o seguinte: "Vou tirar sua vida e torná-la minha. Esta é a minha vida. Eu parti. Me pegue." A outra dizia: "Você verá o céu cair. Farei o porco voar. Venha e me dê um pouco mais. Venha e me dê um pouco. Faça isso e morra. Faça isso e morra."
Foi dito também que em algum momento Nathan foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, mas ele disse para a própria mãe que recebeu alta e não fazia mais a utilização de medicações enquanto estava em casa. Em 22 de junho de 2018, Vinnie Paul morreu em sua casa em Las Vegas aos 54 anos e mais tarde foi confirmado que a causa de sua morte foi como cardíaca. Ele foi enterrado junto com seu irmão e sua mãe. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito triste e infelizmente é algo que já aconteceu com o próprio John Lennon. Acredito que é um dos casos mais famosos que nós temos aqui, de um fã que tirou a vida, né, de um artista. E também nós temos o caso da Christina Grimmie, que eu já trouxe aqui para vocês, que foi muito parecido com esse do ex-integrante do Pantera. Só que lá foi um pouquinho, a única diferença, a gente pode dizer, que foi depois do show e esse foi durante o show. Mas são casos muito parecidos que acontecem ainda. O da Christina Grimmie é bem mais atual que esse, mas é algo que a segurança deixa passar às vezes e acontecem as tragédias. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.